Pode iniciar, viu, Breno? Eu acho que já deu certo aqui. Pessoal, boa noite. Dá só um ok aí, por gentileza, aqui no chat do YouTube, se tá todo mundo ouvindo. Tem algum retorno de som. Pronto. Ora, deu. Boa noite, Breno. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Inicialmente, quero dar boas-vindas a todos vocês e pedir desculpas pelo atraso. A gente teve um probleminha aqui na transmissão. Primeiro o link do YouTube não deu certo. A gente trocou, vocês migraram aí, depois a gente estava com um probleminha no compartilhamento da tela, mas enfim, tudo solucionado, deu tudo certo. Queria aqui dar boas-vindas ao professor Abraão Alves de Oliveira Filho, nosso colega aí farmacêutico. Atualmente ele atua como professor adjunto 2, lá na Unidade Acadêmica de Ciências Biológicas na cidade de Patos, junto à Universidade Federal de Campina Grande. Professor Abraão, seja muito bem-vindo. Boa noite, professor Breno. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, dividindo com vocês esse espaço e dividindo o conhecimento sobre um assunto tão interessante no nosso dia a dia, né? Que é um ramo muito importante dentro da área da farmácia, né? E está muito em alta hoje o uso de plantas medicinais. E dentro do uso de plantas medicinais, nós precisamos destacar bem direito essa parte das plantas tóxicas, né? Que bom. É um prazer. Pronto, então a gente fica aí muito feliz e agraciado com a presença do professor Abraão, discutir o tema aí, como ele já falou, de plantas tóxicas, um tema, bom, bastante importante, não só para a vida do profissional farmacêutico, como para a população no geral, né? Para o conhecimento desse tipo de informação é relevante para qualquer área, não temos dúvidas disso. Professor Abraão, vamos compensar o atraso aí, vamos deixar de bate-papo, vamos realmente para onde interessa, né? Que é o conhecimento de plantas tóxicas, e aí eu deixo a você a transmissão totalmente aberta, qualquer coisa eu estou aqui à disposição, tá? Estou conectado, mas a apresentação é sua, fique à vontade. Show de bola, vamos lá. Pessoal, retornando, né? Novamente quero agradecer o convite do Fábio e do professor Breno, dizer que é um prazer estar aqui colaborando. Então, é legal que é a Semana Farmacêutica Online da FASP, né? Eu sou farmacêutico bioquímico, como o professor Breno bem apresentou. Sou formado pela Universidade Federal da Paraíba, tenho duas especializações, eu sou especialista em análises clínicas e tenho especialização em citologia clínica, e eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado no programa de pós-graduação em produtos naturais e sintéticos bioativos da Universidade Federal da Paraíba. Eu tive a oportunidade de ser colega de turma, né, tanto do mestrado como do doutorado, do professor Fagner, que hoje é o coordenador do curso da São Francisco, né? Além de tudo isso, eu também já tive o prazer de participar do corpo docente da instituição, né? Eu fui professor da São Francisco durante os anos de 2012 a 2014, né? Eu fui professor, fiz parte do grupo dos primeiros professores do curso de farmácia. Eu estava lá na formatura da primeira turma do curso de farmácia, antes de entrar na UFCG. A São Francisco foi uma casa muito importante na minha formação profissional, né, como docente. Fico muito feliz de estar retornando. Retornando, né? E essas informações tão importantes, esse conhecimento que eu adquiri durante o meu curso, principalmente no curso de doutorado, né? Que no meu doutorado eu trabalhei com uma área com um pouco de toxicologia, né? Pessoal, quando nós falamos em relação, tudo ok, Breno? Tudo certo, Abraão?
Tudo certo, Beleza. só deixei meu microfone aqui no mudo. Não, show de bola. Só para eu confirmar. Quando nós falamos a plantas tóxicas, nós precisamos, primeiramente, nos basearmos no que é normal, né? E quando nós falamos em plantas no geral, o primeiro conceito que tem que ser claro, que tem que estar claro na nossa mente como profissional farmacêutico, é o conceito da fitoterapia. E o que é que vai ser a fitoterapia? A fitoterapia nada mais é do que a ciência que estuda as plantas medicinais e também o uso das plantas medicinais no tratamento de várias doenças. Quando nós vamos para a origem da palavra, nós observamos que o termo fitoterapia, a parte fito significa planta ou vegetal e terapia é tratamento. Então, quando nós nos dedicamos à fitoterapia, dentro do nosso curso, significa que nós estamos nos dedicando ao estudo da terapia com plantas medicinais. Nós falamos de plantas medicinais, de terapia, nós temos que ter também na nossa mente a grande diferença entre o medicamento sintético e o medicamento fitoterápico. Muitos alunos costumam confundir e acreditar que a fitoterapia é um ramo independente da farmacologia. Mas não, pessoal. Nós temos que também deixar bem claro, sempre para os nossos pacientes, que a fitoterapia ela faz parte da farmacologia, então ela segue os princípios da farmacologia, principalmente a questão da alopatia, mas o que é que ela tem de diferente do tradicional? A diferença dela é que a fitoterapia ela trabalha diretamente com o medicamento fitoterápico, que é aquele medicamento farmacêutico obtido por processos tecnologicamente adequados, empregando-se exclusivamente em matérias-primas vegetais. E quando eu falo empregando matérias-primas vegetais, nós vamos ver que quando nós estamos trabalhando no fitoterápico, nós estamos trabalhando com um fitocomplexo. Como assim, professor, fitocomplexo? Pronto. Tu tá me escutando bem? Não, tô sim. Eu vou deixar só aqui desativar o meu microfone para não dar retorno nem nada. E aí tu vai dando as ordens e eu vou passando. Deixa eu só me encaixar aqui no slide que estava. Era aqui, né, Bruno? Isso, era já um pouquinho mais na frente. Aí. Isso. Pronto. Esse daqui, o que é natural, não faz mal? Não faz mal, isso mesmo. Pronto, beleza. Eu vou só cortar meu microfone e vou acompanhar a tua apresentação. Tu vai dar o comando aí que eu vou passando os slides aqui. Beleza, show de bola. Então, quando nós trabalhamos com a fitoterapia, o mais comum dentro do conhecimento leigo, do conhecimento tradicional, é a ideia fajuta, né, de que o que é natural não faz mal. E falar que o que é natural não faz mal é um grande erro que nós temos no dia a dia. Por quê? Porque existem muitas plantas medicinais que podem causar intoxicação. Foi buscando uma forma de deixar mais claro a presença das intoxicações no nosso estado por plantas medicinais, que meu grupo de pesquisa desenvolveu uma pesquisa que vai ser apresentada no próximo slide, pode passar lá, Breno, que fala sobre os casos de intoxicação por plantas medicinais no estado da Paraíba. Pessoal, nós fizemos um levantamento dos casos de intoxicação durante os últimos anos. E o que foi que nós percebemos? Nós percebemos, analisando o próximo slide, que é alto o índice de intoxicação por plantas medicinais no nosso estado, aqui na Paraíba. Se vocês observarem esse gráfico, que faz parte do artigo que nós publicamos esse ano já, nós vamos observar que no período estudado, 88 pessoas, 88 paraibanos, foram intoxicados por plantas medicinais. Então, quando nós nos deparamos com um dado desse, será que ainda é correto dizer que o que é natural não faz mal? Será que vale a pena trabalhar com um produto natural, com a planta medicinal, de maneira indiscriminada?
sem nenhum teor científico? Será que tomar aquele chazinho no final da tarde, ou no início da manhã, ou quando eu estou estressado, quando eu quiser, nunca vai me fazer mal? Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, que eu costumo fazer a todos os meus alunos quando eu estou ministrando a minha disciplina de fitoterapia aqui na universidade. E eu sempre fiz essa pergunta, que é o seguinte: nós temos o péssimo hábito, o brasileiro no geral, de conversar ingerindo alguma bebida. Por exemplo, no final da tarde o pessoal chama para tomar um café, ou chama para tomar um chá, né? E aí eu pergunto a vocês, quem aqui no final da tarde chama algum parente, ou chama algum membro da família, algum amigo, para tomar um gole de um xarope de dipirona, ou paracetamol, ou vou ali tomar um pouco de diclofenaco com bolacha creme caqui? Será que alguém faz esse tipo de convite no dia a dia? Aí você vai me perguntar, mas professor Abraão, quem é louco de comer bolacha no final de tarde com dipirona? Mas pessoal, se eu levo em consideração que chá é uma forma farmacêutica fitoterápica, e que chá, feito da maneira correta, seguindo a metodologia certa, é um medicamento fitoterápico, é a mesma coisa, não é não? Eu ingeri um chá com bolacha e está ingerindo, por exemplo, uma dipirona diluída com bolacha? Será se não corro risco em estar expondo o meu organismo diariamente a quantidades de chás de maneira desnecessária? E aí eu destaco para vocês que é por causa disso que nós temos esse alto índice de intoxicação por plantas medicinais. Aí vocês me perguntam, mas professor, o que é que eu preciso fazer? Quais são os cuidados que eu preciso ter para trabalhar com as plantas medicinais? Vamos lá. Nesse slide a gente vai ver que para trabalhar com as plantas medicinais, pode passar lá, Breno. Para trabalhar com as plantas medicinais, eu preciso ter alguns cuidados, certo? E eu vou elencar aqui para vocês 10 cuidados que são necessários para se trabalhar com as plantas medicinais. Peraí, gente, pois não, foi falha minha aqui. Aguenta aí. Sem querer. Tá compartilhando já. Beleza? Pronto, deu certo. Então, nós vamos ver que eu vou elencar para vocês 10 cuidados que são necessários para poder trabalhar corretamente com as plantas medicinais. E aí, o primeiro cuidado que nós temos que ter é o quê? Vamos lá. Saber onde coletar. Quando eu falo saber onde coletar a planta medicinal, eu destaco aquela ideia de que não é porque é natural, não é porque é uma planta medicinal que eu posso, para fazer um medicamento fitoterápico, tirar a planta de qualquer local. Certo? E até eu coloco aqui uma imagem do lado, onde eu tenho um vale de esgoto aberto, né? E algumas plantas nos canteiros. Será se vamos dizer assim, tecnicamente correto coletar uma planta medicinal nesse local aí para poder fazer um medicamento fitoterápico? Então, se eu respeitar a coleta, eu vou estar tendo um cuidado. Fora saber onde coletar, o segundo cuidado que eu tenho que ter, que nós vamos ver, é saber como coletar aquela planta medicinal. Por que eu tenho que saber como coletar? Porque quando eu estou falando em planta e em droga vegetal, eu acabei de mostrar a vocês que nem sempre eu uso a planta como um todo para fazer um medicamento fitoterápico. Às vezes eu preciso apenas das flores, às vezes eu preciso apenas da folha. E aí, se eu fizer uma coleta errada da minha planta e arrastar a parte errada, consequentemente, eu não vou ter um medicamento eficaz. Deixa eu dar outro exemplo aqui para vocês. Quem aqui, costumeiramente, gosta de ingerir suco de maracujá como calmante, ou até mesmo como ansiolítico? Vocês vão ver que, principalmente quem está pelo sertão, sempre quando nós estamos passando por um pico de estresse, eu vou dar um exemplo agora, esse período de pandemia, que é um período atípico que todos os brasileiros estão vivendo,
vocês vão observar que é muito comum dizer assim, quer se acalmar? Vamos tomar um suco de maracujá, né? Passiflora edulis, por exemplo, ou incarnata. E aí eu vou dizer a vocês, será se o suco de maracujá, ele vai realmente ter essa capacidade de acalmar o paciente? Se eu for observar o que, é que a literatura científica mostra, nós vamos ver que as propriedades terapêuticas calmantes do maracujá não estão no fruto, e sim nas folhas dessa espécie. E aí, no momento que eu coleto o fruto para fazer o meu calmante natural, eu estou coletando a parte errada da planta, e aí eu não estou alcançando o efeito final. E é muito comum escutar, eu ingeri 2 litros de suco de maracujá e não me acalmei. Mas, pessoal, vocês não vão se acalmar. Porque a propriedade calmante, vamos falar assim, terapêutica do maracujá está na folha e não nos frutos, certo? O terceiro cuidado que eu tenho que ter quando eu estou falando de plantas medicinais é saber quando coletar. E aí eu vou relembrar para vocês o que os professores de fitoterapia costumam sempre falar, que existe nas plantas metabólitos secundários distintos, e que esses metabólitos eles têm, dentre outras características, propriedades como volatilidade, né, a determinadas temperaturas, e também solubilidade em água. E aí eu digo que existem casos, por exemplo, quem mora aqui no Alto Sertão, que se você for coletar uma planta medicinal buscando dela os óleos essenciais, que são metabólitos secundários muito voláteis, acima de 25, 26 graus a planta já começa a evaporar esses óleos, aliás, esses óleos já começam a se evaporar, vocês vão saber que se você for coletar uma planta medicinal de meio-dia, que for rica em óleo essencial, a probabilidade de ingerir esse óleo terapêutico é quase zero. Então eu tenho que, ao saber, eu tenho que saber quando coletar aquela planta. Se ela é rica em óleo essencial, eu vou buscar coletar quando? Ao amanhecer, no período em que ela tem a maior quantidade de óleo, para eu poder arrastar aquele metabólito secundário. Certo? O quarto cuidado que eu tenho que destacar para vocês é qual? É saber como secar e como conservar. E aí quando eu falo em saber quando secar e como conservar, entra aqui o nosso papel de farmacêutico, principalmente que for trabalhar no Sistema Único de Saúde, e vai lidar, o farmacêutico, o fitoterapeuta, vai lidar diretamente com os raizeiros, né? E aí, que são a principal parte da população que vende, que distribui as plantas medicinais. E aí nós temos que ter, como farmacêuticos, a sabedoria de orientar aqueles raizeiros de como conservar aquele material. Por quê? Porque, pessoal, a planta, ela tem um metabolismo secundário, que é o nosso foco na fitoterapia, mas também a planta apresenta o metabolismo primário, que é aquele metabolismo que nós, seres humanos, temos, que são a origem, a formação dos carboidratos, das proteínas. E planta rica em carboidrato é um meio de cultura fácil para a propagação de micro-organismos. E aí, aquela ideia de que eu vou coletar minha planta medicinal, não vou usar hoje para fazer o chá, vou deixar para usar mês que vem. Professor Abraão, será que essa planta ela vai servir? Calma, a gente tem que saber como conservar essa planta. Se você secar da maneira correta, se você conservar essa planta da maneira correta, ela vai servir sim. Agora, se você guardar no fundo de um armário, numa cozinha, ou se você não deixar num recipiente limpo, estéril, a probabilidade de você, quando for utilizar essa planta, ela está rica em micro-organismos é muito grande, certo? Qual é o próximo cuidado que eu vou destacar para vocês? O quinto cuidado que nós vamos ter. O quinto cuidado é saber qual é a parte da planta que eu tenho que usar. E aí, é importantíssimo nós sabermos, conhecermos um pouco de farmacobotânica. Eu tenho que pagar farmacobotânica na minha graduação. Por que é que eu tenho que pagar farmacognosia e nos primeiros módulos eu tenho que estudar a estrutura da planta? Eu tenho que estudar, pessoal, justamente para não cometer esse erro que eu falei agora há pouco do maracujá. Saber identificar uma parte da planta corretamente. Saber o que é uma folha, saber o que é um fruto, saber o que é uma raiz, saber o que é uma flor.
e entender que cada parte da planta é rica em um metabólito secundário. E se eu quero arrastar um metabólito específico, eu tenho que conhecer qual é a composição fitoquímica da planta, das partes da planta, e utilizar a parte correta. Porque às vezes uma mesma planta pode ter nas folhas um metabólito medicinal e na raiz um metabólito tóxico. E se eu for utilizar a planta como um todo, eu posso deixar de estar usando a planta com propriedade terapêutica e começar a utilizar a planta tóxica. Certo? O sexto cuidado que eu preciso destacar para vocês, que é o próximo cuidado aqui, como preparar o meu medicamento fitoterápico. E aí, no final da nossa palestra, quem tiver dúvida, pode conversar, eu vou abrir um espaço para a gente bater um papo bem legal, beleza? Mas esse cuidado é importante. Saber como preparar. Por quê? Porque quando nós chegamos num conhecido, ou quando desde novos, o que é que nós escutamos geralmente no momento de se preparar um chá? Se você for para um familiar seu e perguntar, pai, mãe, tio, tia, como é que o senhor ou a senhora prepara um chá? O que é que geralmente a gente escuta? Eu pego um punhado de planta, de folha, e coloco num moe de água. Vou falar numa linguagem bem acessível e bem simples, que é o que a gente vai ver aqui no nosso sertão principalmente. Já que nós estamos aqui na Faculdade de São Francisco, que é uma faculdade do nosso Alto Sertão da Paraíba. Será que um punhado de planta num moe de água é a maneira correta de se preparar uma planta? Aqui que eu não vou estar colocando planta de mais e solvente de menos. Como é que eu vou garantir que eu não vou estar intoxicando meu paciente por um acúmulo, uma exacerbação de metabólito secundário? Né? Bom, o sétimo cuidado que nós temos que ter quando nós trabalhamos com planta medicinal é saber como usar. E aí eu vou puxar o gancho que eu falei do sexto cuidado e continuar perguntando àquele parente, àquele familiar, como ele usa o chá. Meu filho, eu tomo chá, eu tomo uma xícara, 2 xícaras. Quanto mais você tomar, mais rápido você vai se curar. Quem já não escutou isso, né? E aí nós vamos entender que, como todo medicamento, o chá, que é um medicamento fitoterápico, ele tem uma posologia. E como posologia, ele vai ter os horários corretos para ser ingerido durante o dia de tratamento. E vai ter também a quantidade correta e possível de ser ingerida em até 24 horas, que é o nosso 8º cuidado. Saber quanto usar da planta medicinal, o nosso próximo cuidado. No geral, se eu souber qual é a parte da planta que eu vou utilizar para fazer o chá, se eu souber como preparar o chá, se eu souber como usar e quanto usar, eu já vou ter diminuído consideravelmente o risco de intoxicação por plantas medicinais. Bom, qual é o 9º cuidado que eu tenho que destacar para vocês? Saber que existe planta tóxica. E aí, quando eu falo dessa realidade, eu destaco que, infelizmente, muitas pessoas no nosso estado costumam, ou no Nordeste no geral, costumam utilizar plantas ornamentais que são altamente tóxicas. Eu vou falar delas já, vai aparecer aqui a imagem. Por quê? Porque no meu último e 10º cuidado é saber como identificar as plantas. Eu estou apresentando aqui para vocês agora 4 imagens de 4 plantas. E dessas 4 plantas, 2 com certeza vocês já viram em algum jardim, em alguma sacada, em algum horto de uma casa. Por exemplo, a Comigo Ninguém Pode, ou a Coroa de Cristo. A Comigo Ninguém Pode, pessoal, é uma planta altamente tóxica. Ela é muito rica, suas folhas são muito ricas em oxalato de cálcio. E se eu ingerir essas folhas numa quantidade errada, principalmente se eu for uma criança ou se eu for um idoso, eu posso ter um quadro de distúrbio no trato gastrointestinal muito forte. E posso até ir a óbito, certo? Então, se eu tiver na minha mente esses 10 cuidados, com certeza eu vou diminuir bastante o risco de intoxicação por planta. Mas, professor, o que é uma planta tóxica? O que é que vai ser uma planta tóxica?
A planta tóxica, pessoal, é todo vegetal que em contato com o organismo vivo de um homem ou de um animal ocasiona danos que vão refletir na saúde e na vitalidade do ser vivo. E aí nós vamos ver que dentro da planta tóxica nós vamos pôr o princípio tóxico. E o que é que vai ser o princípio tóxico? No próximo slide nós vamos ver que o princípio tóxico ele consiste em uma substância ou um conjunto de substâncias quimicamente bem definidas, de mesma natureza ou de naturezas diferentes, capazes de causar o quê? Intoxicação, quando entra em contato com o organismo. Na verdade, o que é que vai ser esse princípio tóxico? Vai ser aquele fitofármaco, vai ser o metabólito secundário que a planta produz no momento da adaptação para se defender e que quando entra em contato com o organismo humano causa um distúrbio na homeostase fisiológica. Quando nós falamos em planta tóxica, em princípio tóxico, o próximo passo que nós temos que ter em mente como farmacêutico é que existem dois tipos de intoxicação. Nosso paciente ele pode enfrentar uma intoxicação do tipo aguda ou ele também pode enfrentar uma intoxicação do tipo crônica. Qual é a diferença entre as duas? Eu vou dizer que o paciente ele está sofrendo intoxicação aguda quando ocorre uma ingestão acidental ou um contato acidental rápido, momentâneo, né? Com a planta ou com parte da planta que tem o princípio tóxico. A intoxicação aguda, ela hoje no nosso país, ela é predominantemente encontrada no grupo pediátrico. Nós temos um órgão no nosso país que foi fundado, que é o Cinetox, que é o Sistema Nacional de Informação Tóxico-Farmacológica, que em 1998 fundou o Programa Nacional de Informação sobre Plantas Tóxicas. Esse programa ele tem demonstrado e tem compilado os dados de notificação de intoxicação. E nesse programa, o que é que tem que ser observado? Que a maior parte das intoxicações agudas, cerca de 60% das intoxicações agudas, acontece no grupo pediátrico. Certo? Bom, e a intoxicação crônica? Quando é que eu digo que um paciente está passando por intoxicação crônica? Ela é consequente da ingestão continuada de certas espécies vegetais. Ou seja, eu não tenho um contato esporádico, único, eu tenho um contato prolongado. Certo? Espécies essas que são responsáveis por distúrbios clínicos, muitas vezes complexos e graves. A intoxicação crônica, geralmente ela acontece com aquele paciente que costuma utilizar aquele chá da maneira errada constantemente no seu dia a dia. Certo, pessoal? Bom, quais são os fatores que determinam a toxicidade das plantas? Eu tenho vários fatores que determinam a toxicidade das plantas. O primeiro fator que eu vou falar para vocês é o fator relacionado com a planta. Quando eu falo relacionado com a planta, o primeiro fator que eu vou falar é o quê? A parte da planta. Em algumas plantas, existe uma maior concentração de princípio tóxico em uma parte do que em outra. Por exemplo, eu estou mostrando aqui uma imagem para vocês da mamona, que tem uma grande quantidade de princípios tóxicos na sua semente. Certo? Então eu já vou ficar em alerta que a ingestão de sementes de mamona já pode aumentar o risco de toxicidade. Qual é o outro fator? Outro fator que eu posso destacar são as condições climáticas ou a época do ano que eu vou coletar aquela espécie vegetal. Por quê? Porque dependendo da época do ano, ocorre o favorecimento do acúmulo de substâncias tóxicas. Períodos de seca, por exemplo, que são bastante comuns aqui no nosso sertão, propiciam o acúmulo de substâncias tóxicas, principalmente nas raízes da planta, devido à diminuição do metabolismo daquele vegetal. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estiver coletando plantas nesse período, principalmente aqui no nosso sertão. Qual o outro fator que eu tenho que destacar? O tipo de solo. Ah, professor, então eu tenho como farmacêutico que me preocupar até com o solo que é cultivado aquela planta? Sim, pessoal.
Por quê? Porque a constituição do solo, como também a temperatura, o grau de umidade, o pH do solo, pode influenciar diretamente no metabolismo primário do vegetal. E se eu influenciar no metabolismo primário, eu posso influenciar também o metabolismo secundário. E assim eu posso concentrar os fitofármacos ou os princípios tóxicos daquela espécie vegetal. Certo? Outro fator que eu tenho que destacar são os fatores relacionados com as pessoas. E quando eu falo nos fatores relacionados com as pessoas, eu destaco o quê? A idade. Eu acabei de falar que no Cinetox já está bem clássico a ideia de que intoxicação aguda é mais comum em crianças, né? E quando nós falamos em relação à idade, o público mais suscetível são as crianças e os idosos. Por quê, professor? Tudo tem a ver com a bioquímica. No início da nossa vida, nós temos um metabolismo acelerado, mas bem imaturo. E no final da vida, nosso metabolismo está bem lento. Então a chance de me intoxicar por fitofármacos é muito grande. Fora isso, eu vou ter uma diminuição da quantidade de água no corpo, que também dificulta essa questão da liberação dos constituintes tóxicos. Outro fator, a dose. Quanto maior a dose, maior a probabilidade da intoxicação. E aí cai por água abaixo aquela ideia de que quando eu estou tomando chá, quanto mais chá eu tomar, mais rápido eu vou melhorar. Não é assim. Às vezes, se eu não seguir a posologia correta, eu vou estar intoxicando o meu paciente. Outro fator, a condição de saúde. E quando eu falo em relação à condição de saúde, eu destaco para vocês os pacientes hepatopatas, que tem alguma doença no fígado. E aí, esses pacientes eles têm que ter muito cuidado durante a ingestão de fitoterápico. Certo? Bom, outro fator importante é a via de administração. Por quê? Porque existem plantas que são tóxicas por via oral e existem plantas que são tóxicas por contato tópico. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui eu falei do Comfrey, mas deixa eu dar um exemplo bem mais prático para vocês. A manga. Quem aqui não já viu um pé de manga na rua, em casa? Eu acho que a gente pode ter até alguém que cultive manga. O que é que eu tenho de alertar para vocês em relação à manga? A folha da manga é muito rica em alguns óleos essenciais que são muito irritantes. E aí nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com o contato com crianças com as folhas da manga. Certo? Quer dizer, o suco do fruto é ótimo, bastante nutritivo. Mas se eu expor a criança em grandes quantidades, em contato tópico com a folha, eu tenho grandes chances de desencadear uma dermatite na criança. Certo? Outro fator importante, gestação. Né? Existem muitas plantas que são ricas em fitofármacos que têm a propriedade de causar contração de músculo liso. Como, por exemplo, nós vamos ter aqui o capim-santo, Cibopombo citratus, muito utilizado como chá calmante, né? Mas eu tenho que tomar cuidado em relação ao capim-santo durante a gestação, que ele tem alguns metabólitos, alguns terpenos, que já demonstraram propriedade constritora de músculo liso. E aí, se a gestante gerir uma grande quantidade de chá de capim-santo, ela vai ter grandes chances de entrar em trabalho de parto antes do tempo. Então, um fator que determina a toxicidade da planta é o quadro fisiológico de gestação. Né? Bom, quais são os distúrbios que são produzidos por uma planta tóxica? Eu vou destacar aqui para vocês alguns distúrbios que são muito comuns. Primeiro de todos, quando nós imaginamos de intoxicação, o primeiro distúrbio que vem na nossa mente são os distúrbios digestivos. E aí, a ingestão de uma planta tóxica pode causar náusea, vômito, cólicas abdominais ou até mesmo diarreia. Por quê? Porque existem algumas proteínas que estão presentes em algumas espécies vegetais, como por exemplo a albumina, que é muito irritante para o trato gastrointestinal. Qual é o outro distúrbio que eu destaco para vocês? Aliás, os outros componentes que causam também distúrbios digestivos. Os metabólitos secundários, conhecidos como solaninas, que são grupos de alcaloides, e as saponinas. As saponinas, elas são muito fáceis de identificar, porque elas têm essa propriedade de, ao entrar em contato com a água, forma espuma quando agita, né? E aí, quando nós estamos fazendo chá,
com a planta que é rica em saponina, nós temos grandes chances de, ao manipular o chá, identificar a presença de algumas espumas, principalmente se a gente agitar muito o chá, e aí nós vamos ter que ficar muito atento, porque a ingestão grande de saponina é muito irritante para o trato gastrointestinal também. O próximo distúrbio que eu vou destacar para vocês é o distúrbio cutâneo-mucoso, que engloba os traumas mecânicos, que aí são muito comuns, aquelas plantas que têm espinho, e também a irritação química, principalmente para aquelas plantas que têm seiva irritante. Como, por exemplo, essa planta aqui, a coroa de Cristo, que ela é popularmente muito utilizada como uma planta ornamental, né? Quem aqui não já viu essa planta num jardim, né? Ela pode causar esses distúrbios, esses dois tipos de distúrbios cutâneo-mucosos. Tanto o trauma mecânico pela os espinhos, como a irritação química primária. O próximo distúrbio que eu vou destacar é a sensibilização alérgica, que pode gerar prurido, eritrema, e é muito comum também em algumas plantas que são ricas em seivas irritantes. E também distúrbios na mucosa, quando ocorre a ingestão errada de algumas partes de plantas tóxicas, como por exemplo a ingestão das folhas já comigo ninguém pode, né? Que são ricas de um látex que tem uma grande concentração de oxalato de cálcio. Se eu ingerir a comigo ninguém pode em grande quantidade, eu posso desenvolver até úlceras hemorrágicas, certo, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado. Bom, outro tipo de distúrbio produzido pela planta medicinal, tóxica, os distúrbios são os distúrbios respiratórios. E aí eu destaco para vocês a rinite alérgica, e para as pessoas que já têm a rinite, esse quadro crônico, pode desenvolver até asma alérgica em contato com algumas plantas, como por exemplo, eu mostro aqui a foto da mamona. Então, dá para ver que eu tenho que tomar cuidado com as plantas medicinais? Tenho. Por quê? Porque o contato errado com a planta errada pode gerar distúrbio trato gastrointestinal, pode gerar distúrbio cutâneo-mucoso e pode também gerar distúrbio respiratório. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me prevenir. E como é que eu faço a prevenção contra a intoxicação por planta? Primeiro passo, conhecer quais são as plantas que são de risco, as plantas perigosas na minha região, na minha casa, no meu setor. Se eu estiver trabalhando com a minha comunidade, numa farmácia comercial, numa farmácia comunitária, ou até mesmo no NASF, se eu for um secretário da saúde. É muito interessante eu fazer o levantamento das plantas que são ditas perigosas, tóxicas na minha região, para orientar a minha população. Não me alimentar de plantas selvagens, plantas que não são identificadas, e conservar as plantas e as partes das plantas longe das crianças. Principalmente aquelas plantas que nós já sabemos que tem risco de ser tóxicas, como por exemplo, algumas plantas ornamentais, como a comigo ninguém pode. Certo? Qual é o próximo cuidado que eu tenho que seguir? Ensinar as crianças, e aí eu destaco aqui sempre as crianças, levando em consideração que é aquela informação que mais de 60% dos casos de intoxicação aguda registrados no Brasil são de pacientes pediátricos. Então nós temos que ensinar as crianças desde cedo a não se alimentar, a não ingerir as plantas de qualquer forma, qualquer planta, alertando sobre o risco da existência de plantas tóxicas, identificar as plantas antes de me alimentar de qualquer parte dela, inclusive dos frutos, e não confiar no boato ou no mito de que é porque um ruminante, é porque uma vaca, ou é porque um roedor, um coelho está alimentando e não morreu, que eu também não vou morrer. Não é assim, pessoal. Cada ser vivo tem um metabolismo, né? Eu tenho também que lembrar que nem sempre, ao aquecer, ao levar ao cozimento, eu vou destruir a substância tóxica da planta, porque nós temos fitofármacos que são resistentes a temperaturas superiores a 50, 60 graus Celsius. Eu não devo fazer nem tomar remédios caseiros sem nenhuma orientação de um clínico. Aí aqui eu sinto um médico ou uma orientação farmacêutica, certo? E aí entra aqui a importância da farmácia clínica.
nós como farmacêuticos temos que dominar a fitoterapia para orientar bem a nossa população e lembrar que não existem testes ou regras para distinguir se uma planta é comestível das plantas venenosas. O que eu tenho que fazer é me informar sobre os dados científicos daquela planta. Não é porque eu mastiguei uma folha e não passei mal que aquela planta ela não vai ser tóxica. Não posso confiar nessa questão da quantidade que eu estou ingerindo. Beleza? Bom, eu vou dar aqui 2 exemplos de plantas que são altamente tóxicas e que popularmente são muito usadas como plantas ornamentais. Quem aqui não já viu o copo de leite, né? O que é que eu vou ver em relação ao copo de leite? O copo de leite apresenta em toda a sua constituição oxalato de cálcio nas partes da planta. Então o copo de leite ele só pode ser usado como ornamental. Eu não posso ingerir nada e nem fazer chá do copo de leite. Né? Próxima planta. Aqui eu falei muito já, né? A Comigo Ninguém Pode. Que popularmente é muito usada como planta ornamental. E aí nós, como farmacêuticos, temos que já ter esse conhecimento básico e orientar a nossa população para evitar a utilização dessa planta como ornamental, principalmente se a casa tiver muita criança, para evitar qualquer risco e qualquer acidente. Bom, professor, como o senhor sabe que uma planta é tóxica? Como é que nós farmacêuticos conseguimos descobrir se uma planta é tóxica ou não? Pessoal, para descobrir se uma planta é tóxica ou não, nós precisamos passar por um rigoroso caminho de testes não clínicos e clínicos, certo? Eu vou trazer aqui para vocês nos próximos slides os testes não clínicos que eu desenvolvo com o meu grupo de pesquisa lá na UFCG, de graduação. Já também para despertar a curiosidade, qualquer aluno que estiver aqui nos assistindo e quiser colaborar ou fazer parceria, as portas do meu laboratório estão abertas. E também, se quiser ingressar no ramo da pós-graduação sobre minha orientação, nós vamos conversar. Bom, o primeiro resultado que eu mostro a vocês aqui. Dentre os testes toxicológicos não clínicos, nós temos, por exemplo, os testes in sílico. Quem aqui já ouviu falar sobre teste in sílico? O que é um teste in sílico? É um teste farmacológico em que eu faço a previsão computacional da propriedade de um composto. Essa previsão, tanto o teste pode servir para uma propriedade farmacológica como uma propriedade toxicológica. E aqui eu trago para vocês um artigo que a minha equipe produziu esse ano já, em abril de 2020, né? Que nós analisamos a toxicidade do monoterpeno eucaliptol, né? Que é um monoterpeno muito comum em algumas plantas medicinais. E nós observamos que esse monoterpeno ele apresenta um perfil de toxicidade baixo. Depois que nós passamos dos testes in sílico, nós vamos para o próximo slide, que são os testes in vitro. O que é um teste in vitro? Um teste toxicológico não clínico in vitro é aquele que eu tiro uma célula ou um tecido do ser vivo e mantenho ele vivo dentro de um laboratório em condições artificiais. E aqui eu mostro para vocês outro artigo que minha equipe produziu, que foi a análise da citotoxicidade da Psidio guinensis. Volta só o slide anterior, Breno, bem rapidinho, por favor. Que essa citotoxicidade nós fazemos lá no nosso laboratório, expondo a espécie vegetal a células de sangue, a eritrócitos, a hemácias, que são dentro do nosso organismo células anucleares e muito sensíveis. Então, esse é um protocolo bastante padrão para quem estuda toxicidade. E aí nós coletamos o sangue de pacientes saudáveis e, lógico, passamos o estudo pelo comitê de ética, claro, e aí nós vamos expor ao sangue a diferentes concentrações dos extratos da planta. Aqui eu trago para vocês a Psidio guinensis, que popularmente é conhecida como aquela goiaba falsa. Aquela goiaba, aliás, o nome mais comum dela é o araçá, certo? Quem é do sertão vai conhecer muito ela como araçá. Outro teste, que é o próximo slide, é o teste que nós fazemos ex vivo, que é também um teste toxicológico não clínico, que rendeu também esse artigo em 2020, que nós continuamos trabalhando com a Psidio guinensis, só que agora nós fizemos frente às células da mucosa oral do nosso paciente. E aí nós coletamos a mucosa oral com a Citobrush, que é aquela escovinha que
vocês são acostumados a ver lá na citologia clínica, que coleta as células esfoliativas do colo do útero. Nós utilizamos aquela mesma escovinha para coletar a célula da mucosa oral. E depois nós vamos expor os extratos da planta medicinal às diferentes concentrações a essas células. E nós vamos analisar os dados genotóxicos, como cariólise, cariorrex, presença de micronúcleo, binucleação. Se vocês observarem aqui comigo a tabela 1, nós vamos ver que, em relação ao controle positivo, todas as concentrações do extrato metanólico, que foi o que nós trabalhamos, rendeu baixa genotoxicidade frente às células da mucosa oral. Depois de concluir os testes toxicológicos não clínicos, o próximo passo é o quê? É entrar nos testes clínicos, né? E aí nós vamos expor aos seres humanos as nossas substâncias. E aí são outros caminhos que são regulamentados pela Anvisa. Então, o que eu quero deixar claro com esses 3 slides que nós acabamos de ver é que, para descobrirmos que uma planta é tóxica, nós temos que seguir um rigoroso caminho científico e que, se aquela planta ainda não tem nenhum estudo de toxicidade, nós podemos alertar e focar nossa pesquisa para ela. Por quê? Porque, infelizmente, ainda são poucos os grupos de pesquisa no nosso país que se dedicam ao estudo das plantas medicinais com potencial tóxico. E possa ser que, por isso, ainda existe pouco relato de plantas tóxicas no nosso país. Mas aí não é porque aquela planta não tem um relato científico que ela é tóxica que ela não vai ter um grau de toxicidade. Nós temos que ter um estudo para garantir isso. Certo, pessoal? Beleza? Bom, assim eu finalizo a minha palestra com vocês. Deixo aqui, eu vou colocar no chat vou pedir até a Bruno para colocar, se possível, o meu e-mail. Eu consigo, Bruno, colocar lá no YouTube? Eu acho que sim, Abraão. Qualquer coisa, manda aqui que eu tento. Pronto. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. E também, quem tiver curiosidade e quiser se aprofundar nessa linha de pesquisa que eu desenvolvo lá na UFCG, siga o Instagram da minha liga acadêmica, a LAFBIM, que é a Liga Acadêmica de Fitoterapia, Bioquímica e Microbiologia da UFCG. Lá eu trabalho com meus alunos com essa parte de fitoterapia e, dentre outros experimentos, eu faço esses que eu apresentei aqui para vocês agora. Né? Então segue lá no Instagram, @LAFBIM, LAFBIM, que aí a gente vai, vocês vão ter a chance de conhecer mais sobre o mundo acadêmico que eu desenvolvo lá na UFCG. No mais, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, eu estou aqui aberto para qualquer esclarecimento. Certo, Breno? Vou passar a palavra para você, beleza, meu amigo? Valeu. Não, primeiramente, muitíssimo obrigado aí. Excelente apresentação, eu gostei bastante. Eu, particularmente, gostei bastante. Acredito que o restante do pessoal também foi de uma forma bastante didática, até uma forma diferente de enxergar as plantas tóxicas do que ficar simplesmente dando exemplos e por aí vai. Coloquei aqui, pessoal, no chat da transmissão do YouTube o e-mail que o professor Abraão forneceu e também o Instagram do seu laboratório, sobre sua coordenação. Abraão, deixa eu só te fazer uma pergunta que mandaram aqui. Se alguém tiver mais alguma, por gentileza, manda aí no chat, que aí eu consigo ver. Vamos lá. Como conscientizar as pessoas sobre o cuidado ao utilizar a fitoterapia sem orientação profissional, já que a grande maioria acredita que, por ser natural, não causa grandes reações ao organismo? Tá? Quem fez essa pergunta foi Edivan. Tem mais uma aqui, mas vamos essa aqui. Beleza. Parabéns pela pergunta, né, Edivan? Vamos lá, é muito importante. Eu acho que isso é a primeira barreira que nós enfrentamos como profissional farmacêutico quando nós chegamos na comunidade. Como eu vou conscientizar aquela comunidade? Principalmente a comunidade idosa que passou 50, 60, 70 anos já utilizando aquela planta. Primeiro de tudo, eu acho que a informação coerente, o domínio da informação científica abre portas, lógico, com a linguagem mais acessível possível.
Eu acho que o que você tem que fazer é, primeiro, mostrar que existem casos já, puxa uma reportagem, apresenta a comunidade, o risco, porque tantas pessoas já morreram, tal site já disse que tantas pessoas já morreram com o uso de planta, que ao você mostrar números de óbito, você causa um impacto naquela pessoa. E aí, com esse impacto inicial, aquela pessoa ela pensa, poxa, se alguém morreu, então é verdade. E se alguém publicou essa informação, então é verdade. Então, doutor, doutora, né, que a população costuma chegar assim pra gente, o que é que eu posso fazer? No momento que você abre esse canal de informação, ele vai buscar de você o conhecimento técnico. E aí, o que é que você tem que dar de feedback? Ter uma propriedade boa, estudar bastante a fitoterapia e explicar que não é porque é natural que não vai fazer mal. Existem sim plantas naturais que fazem mal. Não são todas, mas eu preciso tomar alguns cuidados. E aí é só seguir aqueles cuidados que eu mostrei no início da palestra que você vai ter um êxito muito bom. Tá? Pronto. Deixa eu só dar um recado geral aqui. Eu estou acompanhando o chat do YouTube e tem muita gente perguntando aí a questão de lista. Pessoal, professor Fagner, a gente teve um probleminha na lista aí, parece que não estava dando o acesso imediato. Então deve ser alguma configuração aí. Fagner já pediu desculpas, pelo que eu entendi, ele vai mandar por e-mail para vocês, tá? Então, para deixar claro aí de forma geral. Segunda pergunta que foi feita pela Carolina Sá, eu recebi aqui no WhatsApp e também está aqui no chat do YouTube. Vamos lá. A jiboia também é muito usada para ornamentar. Jiboia é o nome popular da planta aí. Atualmente, inclusive, também está muito em alta nas indicações do Instagram dela para enfeitar ambientes. A Carolina quer saber se você sabe, Abraão, se essa planta tem algum risco tóxico. Eu não conheço essa planta pelo nome popular, jiboia. Teria que dar uma olhada. Esses nomes populares, pelo menos, para mim, é bem complicado. Eu conheço, assim, ela é muito utilizada no sertão. Ela é uma plantinha verde com as manchas amarelas, se eu não me engano. Certo? A Carolina pode até confirmar aí pra gente, mas se eu não me engano é essa planta. Mas ela tem sim risco, Carolina. Assim como a comidonilide pode, ela é oxalato de cálcio. E aí o oxalato de cálcio, como eu mostrei para vocês, causa vários distúrbios. Gente, até úlcera hemorrágica, né? Tomar muito cuidado com essa planta ornamental. E ela é muito fácil de ser cultivada, por isso que ela é muito indicada como ornamental, porque ela sobrevive muito fácil em condições hostis. Mas o problema dela é justamente a riqueza do oxalato de cálcio, principalmente nas folhas. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Pior, geralmente crianças quando ingerem essa planta já vem como principal sinal de intoxicação a inflamação dos lábios. Os lábios eles ficam inchados. Né? Então ela é muito tóxica. Beleza? Quem tá com curiosidade aí, coloca lá no famoso Google jiboia que você vai ver a foto dela. Eu vou fazer o seguinte, enquanto você vai respondendo uma outra pergunta aqui que fizeram, eu vou compartilhar, vou procurar aqui a jiboia no Google e já jogo a foto aí enquanto você vai respondendo a outra. Show de bola. Também, ó. Se o chá de boldo de forma diária, se ele apresenta o risco de ser tóxico. Existe uma informação bem importante e nós farmacêuticos conseguimos dominar muito essa informação, né? Que é a questão da microflora, né? A microbiota intestinal, que é muito importante para a saúde do nosso paciente. Com certeza, a ingestão diária de chá de boldo desequilibra essa microbiota e isso pode causar problemas futuros no nosso paciente. O chá de boldo ele tem que ser tomado da maneira correta, no período correto. Então, assim como todo medicamento, ele tem que ter uma posologia. Eu não posso ficar ingerindo chá de boldo todo dia. Infelizmente, algumas pessoas têm o mau hábito de, ao ingerir muito alimento, eu vou fazer uma refeição rica, eu vou comer uma feijoada, eu vou comer uma rabada, eu vou comer muita gordura, não tem problema não, depois eu tomo um chazinho de boldo que tudo se resolve. Isso não dá certo não, pessoal, porque pode ter um desequilíbrio da microflora, né? Então tem que tomar muito cuidado. Ele é muito medicinal, mas
em excesso. Eu vou dar até um exemplo, que uma grande amiga minha, que é professora aqui do UFCG, sempre dá esse exemplo, ela é professora de farmacologia. Pessoal, até a água mineral em excesso faz mal, né? Você está com sede, tomar 250 ml, que é geralmente um copo de água mineral gelada, você vai saciar sua sede. Mas se você tomar um garrafão de 20 litros, você vai se afogar. Não é isso? Então, esse é o mesmo raciocínio para fitoterapia. Beleza? Então, toma cuidado aí quem ingere chá de boldo com muita frequência. Não, eu tentei compartilhar aqui a tela do navegador, deu algum erro disso que eu não posso compartilhar. Tá meio louco hoje as coisas. Eu acho que é porque. Será que é porque. Não, você já parou de compartilhar a apresentação, né? Já, tentei até novamente, eu vou tentar mais uma vez. Deixa eu só ver uma outra pergunta aqui que a Emma Mendonça fez. Se você sabe dizer quais seriam as plantas que poderiam causar de estomatite e glossite. Olha, de cabeça, eu conheço algumas plantas que tratam a estomatite. Agora, que causam estomatite, eu não vou saber agora dizer não. Mas faz o seguinte, foi Rayane, como é o nome dela? Perdi aqui, meu amigo. Raima. Raima. Manda um e-mail com essa dúvida para mim que eu vou pesquisar para você, para lhe dizer. Certo? Geralmente, eu conheço plantas que tratam a estomatite, certo? Mas causa até hoje, pela minha experiência como fitoterapeuta, eu não me deparei com nenhuma, não. Aqui na nossa caatinga, principalmente, ainda não. Certo? Isso não significa que não existe, só que eu, nesse momento, não vou saber dizer. Eita caramba. Perdi, tinha uma outra aqui, Abraão. Não, acho que posso ter visto demais aqui. Deixa eu ver. O chá de erva cidreira auxilia mesmo no aumento do apetite? Olha, não tem comprovação científica para isso, não. Não é que não existe, né? Porque não tem nada comprovado. Não é que não auxilie, né? Não é que não auxilie. Não tem. Mas comprovação científica não tem. Lembrando que para a gente poder ter comprovação científica, a gente tem que fazer esses testes não clínicos e clínicos, né? Que hoje estão muito populares, né, Breno? Por causa dessa questão da vacina, da Covid-19, todo mundo está entendendo essas etapas de teste, né? Mas até então, não tem nenhuma conclusão de teste clínico mostrando que esse chá aumenta o apetite, não. Aí, Abraão, outras perguntas aqui, a galera não está fugindo das plantas tóxicas, o pessoal está querendo perder peso. Querendo saber se chá de hibisco realmente auxilia o emagrecimento e reduz o índice glicêmico. Olha, a principal característica do chá de hibisco ele é diurético, viu, pessoal? E aí você emagrece porque você vai aumentar a diurese, né? O que a gente vê muito do hibisco é que tem que tomar muito cuidado com ele na quantidade que ingere, porque já existem alguns estudos que mostram a toxicidade do exagero da ingestão de hibisco, né? Mas o que se tem bastante comprovado é que ele causa diurese, né? E aí na diurese, com certeza, no momento que você libera o líquido, você vai diminuir um pouco de peso. A Liduína está perguntando, então, qual seria a posologia do chá de boldo, voltando à questão anterior lá em cima. Olha, primeiro de tudo, só vou tomar o chá se eu tiver com algum problema, certo? Então, se eu tiver com problema no trato gastrointestinal, o ideal é você tomar o chá de o que a ciência lhe diz, certo? Eu não gosto muito, Breno, de falar assim de posologia de uma maneira muito genérica. Por quê? Porque eu tenho que entender o que é que o paciente está sentindo, qual é o quadro clínico do paciente, para poder indicar a melhor posologia, certo? Para não correr a automedicação, entende? Mas o ideal do chá de boldo, geralmente, para quem tem diarreia, vamos dizer assim, né? Que é o mais comum para quem está com chá de boldo, né? É você ingerir o chá durante o quadro clínico, né? E aí, no máximo 4 vezes ao dia, né? Durante o problema clínico. E aí, se eu vou colocar 4 vezes ao dia, de 6 em 6 horas, não é isso? A matemática não me confunde.
É, De mano. 6 em 6 horas. Sei, Beleza? sei. No máximo. No máximo. Ah, Mas para saber o correto, como todo fitoterapeuta, nós temos que fazer a anamnese do nosso paciente. Nós não podemos dizer uma posologia assim aleatória. Né, e pessoal? outra, né? É uma coisa que, por exemplo, a forma de. É uma coisa muito complexa, tem muito fator. A forma de preparação disso já vai mudar. Tem gente que vai fazer um chá de um jeito, tem gente que vai fazer do outro. Então, a quantidade de droga, a Isso. forma de uso, tudo isso vai influenciar. Lembrando que a gente tem que fazer o chá de boldo na forma de infusão, né? Porque é com as folhas do boldo, beleza? Abraão, então o pessoal está tentando perder peso, não quer saber de planta tóxica mesmo. O pessoal ganhou peso Diz o pessoal que manda e-mail com a dúvida da perca de peso. Pronto, faz isso pra gente não desfocar. Deixa eu fazer só uma curiosidade. Quem que toma chá adoçando com carboidrato, com açúcar? Será que é certo tomar chá com açúcar? Pronto. Uma boa, tem esse. Só que viu porque tem um delay para chegar pro pessoal. Aí responde se alguém tem um mito aí mito verdade, enfim, do chá com açúcar. Olha o nosso coordenador chegando. E aí? O cabelo tá bonito, Fábio. Tá. É só para dar um recado rapidinho pra gente encerrar. Já tá passando da hora, né? Pode ir. Mas. Não, deixa eu. Ei, Abraão, muito obrigado, viu? Agradecer no meu nome e da Ana Cristina, que é a coordenadora da FASC e também da direção da Faculdade de São Francisco, né? O Vera e da Faculdade de São Francisco do Ceará também, que é o José Roberto, que apoiaram a gente a estar realizando esse evento, né? É online, a gente tem que lembrar que online tem problemas de internet, tem problemas de software, tem problemas de computador, então tem vários problemas que podem acontecer por ser ao vivo. Se fosse uma coisa gravada, a gente gravava e enviava, então dava tudo certo, mas no final deu tudo certo, a palestra foi excelente, cara, que é muito bom a gente aprender por plantas tóxicas. Tem gente que tá perguntando aqui no chat em relação à dose, mas você definir dose de chá é muito complicado, né? Como é que nós vamos definir uma dose de chá? Você vai pegar 2 folhas, vai pegar 3 folhas, no final tem que fazer um estudo de farmacocinética, não é assim que se determina uma dose para saber, muito menos de um chá, né? Então, não tem como responder isso aí. Tem chá que você sabe que você utiliza, a mãe da gente sabe mais a dose do que... A anamnese do paciente, né? Pois é. Saber se é pediátrico, se é adulto, se é obeso, se está fora de peso, né? Está hidratado. Existem muitos porquês que vocês estudam até na farmácia clínica, né? Na semiologia, para a gente poder conversar com o paciente, para poder passar a posologia correta, né? Pois é, e um chá que é difícil, que é muito difícil, né? De você definir dose. Mas agregou demais sua palestra. Tenho certeza que todos aumentaram seu conhecimento. Breno, que dá aula de fitoterapia aqui, tenho certeza que vai usar muito nas aulas dele no futuro, porque tem coisas novas, a gente está sempre aprendendo, né? Não muda, a gente tem que estar sempre aprendendo. Em relação ao link, vou falar para o pessoal que vai ser enviado via e-mail, vocês receberão pelo mesmo que foi cadastrado na plataforma, não se preocupe que receberão. E amanhã nós voltaremos, né? Breno quer falar alguma coisa? Abraão, quer fazer um agradecimento, falar seu comentário? Deixa eu só agradecer, né? Dizer assim, primeiro, que é uma honra, né? Participar, como eu falei no início da palestra, ficou um pouco conturbado, eu peço aí desculpas, como o Fagner bem falou, essa questão do ao vivo, do online, nós estamos nos adaptando, mas eu acredito que isso não diminuiu o conhecimento da palestra. Fico muito feliz de ter vindo aqui, ter conversado com vocês essa noite, principalmente tendo a honra aqui de dividir a palestra com meu amigo Breno, com meu amigo Fagner, né? Dizer a vocês que eu estou sempre à disposição. Voltar para São Francisco é sempre uma felicidade, né? Eu fico muito feliz. Eu acompanho vocês, eu saí da instituição, mas eu continuo acompanhando vocês. Eu fico muito feliz com o crescimento da São Francisco, com o crescimento do curso de farmácia. E dizer a todo mundo que a fitoterapia é uma terapia riquíssima, é uma terapia acessível para a nossa população, mas como toda terapia, ela tem que ser utilizada com cautela, certo, pessoal? E cabe a nós, farmacêuticos, tomarmos par dessa posição, desse nicho de mercado que está aí,
que é o mercado do natural, sempre deixando claro para a população que o que é natural não faz mal, isso é mito, certo? Principalmente em época de Covid, né? Quem for seguir lá meu Instagram vai ver que eu tenho um projeto que é Mitos e Verdades do Fitoterapia Covid-19. Tem muita gente usando aí planta medicinal de maneira errada para combater o vírus e a gente não tem nenhuma comprovação científica ainda dessas plantas, né? Mas no mais, eu quero só agradecer mesmo, dizer que eu estou à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail, acessem lá o Instagram e desejar a vocês uma excelente semana de congresso, né? Nós estamos no segundo dia, que vocês têm palestrantes de peso aí durante a semana e que vocês aproveitem bastante, né, essa oportunidade de estar aprendendo coisas novas, tá? Valeu, pessoal, valeu mesmo. Obrigado, Abraão. Pode encerrar. Breno, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer aí a oportunidade de dividir a noite de terça-feira com vocês. Deixa eu só colocar aqui no Instagram lá do Laboratório do Abraão. Queria agradecer ao professor Wagner, professor Abraão, que dividir essa noite com vocês e que, enfim, espero que Agora que Breno foi agradecer, caiu, Abraão. Agradecer, então eu vou encerrar aqui por ele. Ele está com um probleminha, né? Voltou. Tem tempo ruim não, meu amigo. Problema aí pra vocês, travou, não foi? Foi. Pronto, pode falar aí, Breno. Travou. Eu vou encerrar, Breno. Eu acho que tá com problema na tua internet. Eu vou encerrar aqui, porque a gente não tá escutando. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado a todos. Desculpa aí pelos problemas. Abraão, agradeço demais. A gente se conhece faz muito tempo e cada vez mais você só cresce, né? Você é um dos grandes da farmacologia e daqui para frente a tendência é só crescer. Muito obrigado. E a todos, nos encontramos amanhã no mesmo horário, 8 horas. Tomara que não tenham problemas. Se tiver problema, a gente resolve. Problemas são feitos para ser resolvidos.